gente, estamos aqui com a Andréia Toledo para parte 3. Se você não viu, volta lá nos vídeos que tem coisas muito interessantes sobre a vida deles, essa família numerosa. Andréia, conta pra gente esse desafio de lidar com a educação das faixas etárias diferentes, na adolescência e ao mesmo tempo na infância. Como que funciona? Nós temos várias faixas etárias aqui. Nós temos adultos, jovens adultos, adolescente, pré-adolescente e criança, né? Então, eu penso que a gente tem que tomar cuidado, sim, porque senão vai querer viver a fase do outro. E também eu acho que é bem educativo, porque eles começam a ver que tem várias fases, né? Mas o que nós fazemos? A gente trata os adolescentes como adolescentes, os pequenos como os pequenos e os jovens como os jovens. E separando bem a fase. Então, você não vai fazer porque você não tem idade, o seu irmão tem tantos anos e você tem tantos. Então, não é para a sua idade. Então, a gente tenta um pouquinho, mas é um desafio. Então, temos separados 2 salas de televisão. Aqui é programa infantil, agora vai passar um desenho que você quiser assistir, você vai assistir. E se for passar um filme que não é compatível com a idade dos pequenos, aqui é só os adolescentes, os adultos. É assim que fazemos, mas é um desafio no dia a dia, sim. Essa mistura, a gente tem que ficar muito de olho, porque tanto pode dar bons exemplos, como podem dar maus exemplos. Então, a gente acompanha de perto isso, sim. E tem toda aquela questão que você comentou da personalidade diferente, que cada um tem a sua, Cada né? um é um, são E 11 tem personalidades coisas diferentes, né? características das fases mesmo, né? Que nem eu tenho agora a minha de 2 anos, tá na fase das birras, Sim. então tudo é birra. O mais velho tá na fase de, assim, fingir que a gente nem tá falando com ele. Então você fala 20 vezes e ele tá lá, pleno. Que são coisas características das idades As também. idades, Então, né? você tem esse desafio de lidar com isso e a personalidade de cada um ainda, né? Sim, porque a personalidade, uns são mais fortes, outros mais tranquilos, e vai acentuando em cada fase que eles passam, e isso acentua um pouquinho, ou para mais ou para menos. E você, assim, percebe que educando bem ali os mais velhos, automaticamente o exemplo deles já vai servindo para os Eu outros? creio que sim, porque até aconteceu essa semana em casa, e quando a gente tem mais filhos e a gente vai ficando mais velho, tem os pequenos, então a gente já releva algumas coisas que talvez no começo os maiores, como eram crianças, a gente não relevava, não passava despercebido, né? Aí uma falou assim: mãe, mas quando era comigo você não era assim. Então, às vezes, até eles ajudam a gente a lembrar: opa, peraí, então aqui tá certo, isso não pode acontecer. Aí você tem que voltar. E aí tem que voltar. E eles ajudam nesse tipo de coisa, sim. Porque foram educados desse jeito. E a gente acaba, a tendência é esquecer um pouquinho, deixar pra lá, sim. E deve ter aquela, não espiões, como fala, mas tipo assim, o irmão já vai, ele mesmo entregando o outro, não vai? Sim. Eu tenho que andar na linha aqui, porque senão, né? Sempre vai ter Ou um então ali ser pra cúmplice ver. do outro, né? Mas tem, E essa sim. questão hoje, por exemplo, do celular, quem vai ter, quem ainda não pode ter, conteúdos, isso, Sim, eu acho que o maior desafio dos pais hoje é esse, né? Sim, porque os pais, nós somos de uma geração diferente da geração que está aí agora. Nós precisamos lidar com essas coisas de uma hora para outra. Eles já nasceram inseridos nessas tecnologias, né? Então, erramos algumas vezes, vamos junto com a moda, mas aí nós temos uma regra aqui em casa. Quem que tem celular? Quem precisa. Quem necessita. Você necessita? Não, não necessito, vou para a escola, volto para casa, ok, então você não tem. Então não temos uma regra fixa de idade. Tá. Pode ser que um necessite com uma idade e outro com outra. A partir do momento que há uma necessidade, por exemplo, eu tenho um que já pega, é mais novo, tem 14 anos, mas anda muito de ônibus, então eu acho que é uma necessidade. E esse negócio de tá muito acessível, né? Essas coisas de internet. Eu penso que você educando bem,
você explicando o porquê, não somente proibindo, porque não pode, porque aí fica mais, dá mais curiosidade. Então você explicando o porquê, eu acho que facilita sim. Você tratando com respeito, você respeitando a pessoa. Mas é porque eu quero saber. Então tá bom, então a gente vai conversar. Então, quando a gente trata essas coisas com respeito, a minha opinião é essa, ok, a sua opinião é essa, eu respeito a sua opinião, porém não concordo com ela. Assim como respeito a sua opinião, eu exijo que você respeite a minha. Então, isso ajuda um pouquinho você contornar essas coisas. Que a maior dificuldade dos pais na educação, eu acho que é a tecnologia. Hoje, sim. Sim. É muito... E não tem mais como excluir ela, né? Não, de jeito nenhum. Ela veio pra ficar. Sim, tem pontos muito bons deles, da tecnologia, mas tem pontos que a gente tem que ficar de olho, sim. Mas eu penso desse jeito, eu acho, a gente é livre, né? Nós temos liberdade. Se eu proíbo uma criança, então você não pode isso, não pode isso, não pode... E quando sai de casa? E aí? É que nem um passarinho fora da gaiola. Então eu prefiro já ir conduzindo, isso é certo, isso é errado, tá em casa, não concordo, ok? E quando tá mais firme um pouquinho, tá mais seguro de si, né? Certo. E eu falo que é legal ter uma família numerosa porque o bullying já saudável já ocorre aqui dentro de uma forma saudável, porque irmão com irmão é terrível. Eles são muito duros. Então eles já aprendem a se defender um pouquinho em casa, porque quando saem já tem uma defesa um pouco maior. Isso acontece sim. Uma vez teve uma história de um irmão que estava implicando muito com minha irmã, né? E a gente estava ali escutando. Ela falava assim, aí ela cansou, ela falou assim, eu não aguento mais esse bullying doméstico que tem nessa casa. Claro, a gente tem que cuidar para que não seja uma coisa muito esdrúxula, né? Mas é natural que isso aconteça entre os irmãos. Tá. É meio da natureza da criança, eu acho né? que um pouquinho sim. Claro que não pode ser uma coisa absurda, que não pode ser nada recorrente, né? né? Se a gente percebe que é uma coisa que não, a gente chama para conversar, porque tem que haver o respeito sim, tem que pensar no outro. Uma frase que eu uso muito aqui em casa. Você gostaria dessa brincadeira com eu uso você? muito isso também. Então pensa um pouquinho. Se você não gostaria que fosse com você, então você não vai fazer. E eu já vejo o meu filho falando isso para a irmã mais nova. Porque eles repetem. Ela pega, puxa o pelo do cachorro, faz alguma coisa assim no cachorro. Ele, Catarina, você quer que alguém puxa seu cabelo? Ela, então não faz isso na Lana, que é a nossa cachorrinha. Aí eu vejo que vai reproduzindo, sim, né? Sim, é uma coisa que a gente tem que ensinar desde pequeno. Uma perguntinha que acabou passando lá no quiz que a gente fez no vídeo 2. Você conseguiu amamentar a todos? Sim. Todos foram amamentados, até porque gosto muito de amamentar, é uma coisa que me satisfaz muito. Não tenho preconceito nenhum quem falar pra mim que é um horror. Sim. Porque não tô aqui pra julgar ninguém, mas gosto muito de amamentar. Uns mais, outros menos. Mas esse meu mais novo mamou até 1 ano e 4 meses e parou porque ele quis. Outros foram uma necessidade, outros por saúde, o trabalho fora, enfim. Mas todos foram amamentados, todos. Bacana. Então é isso, gente. André, agradeço muito a sua atenção, sua disponibilidade. Sim, faz um tempo que a gente está programando aí de se encontrar e que bom que deu certo. E tá aí, gente. Um sucesso de mãe e obrigado mesmo pela sua participação. Estou à disposição, para quando precisar. Muito legal. Conforme for surgindo os assuntos, a gente vai tranquilo. fazendo.